Graça e paz, meus irmãos. Eu me chamo Evandro Teixeira e sou pastor evangelista na congregação Auxílio, na congregação Monte Sião, no bairro do Bengui, na cidade de Belém do Pará. Nós estaremos, nesse momento, dando início à nossa pré-aula da nossa EBD Inovadora, onde nós estamos estudando segunda epístola aos Coríntios, nova criatura. E hoje nós estaremos dando início a mais uma pré-aula e desde já convido você para que nós possamos iniciar esta aula orando ao Senhor nessa oportunidade. Senhor Jesus Cristo, obrigado por essa oportunidade, que o Teu Espírito possa abençoar, Jesus, esse momento e todos os nossos irmãos que vão acompanhar essa pré-aula possam, Senhor Jesus, serem abençoados e edificados no estudo, na meditação da Tua Palavra em referência à lição que vamos estudar nessa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, hoje nós estaremos estudando a lição de número 2, 2 Coríntios 2, o bom perfume de Cristo. O texto áureo diz da seguinte maneira: para uns, na verdade, cheiro de morte, para a morte, mas para outros, cheiro de vida, para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. E a verdade prática, ela diz da seguinte maneira: estamos sujeitos a ataques por amor ao Evangelho, mas devemos seguir espelhando a mensagem de Jesus por onde passamos. Nossa aula tem sempre 3 objetivos e é importante os professores atentarem para esse objetivo que todas as lições têm. O primeiro objetivo é pedir a Deus sabedoria para instruir. O segundo objetivo é perdoar os que se arrependem. E o terceiro objetivo é viver conforme ao Evangelho. Importante os nossos professores atentarem sempre para essa parte importante, que são os objetivos da nossa aula. E vamos dar início à nossa lição propriamente dita. Em meio ao cuidado com a santidade da igreja, Paulo é movido por um amor pastoral e corrige para o aperfeiçoamento das suas vidas. É interessante a gente ver aqui essa questão do amor pastoral do apóstolo Paulo. O amor pastoral que corrige com um objetivo, o aperfeiçoamento. A gente vai sempre estar fazendo essa menção na questão da correção, na questão da disciplina, porque isso sempre foi importante na história da igreja, tanto nos primeiros idos da igreja cristã, como atualmente, nunca deixou de ser algo que precisa ser ponderado, que precisa ser analisado e aplicado se for necessário. Contudo, há um objetivo para esta aplicação da disciplina, da correção, que é o amor pastoral que corrige para o aperfeiçoamento da igreja do Senhor. E é disso que Paulo vai tratar aqui nesse capítulo, no capítulo 2. Primeiro ponto: amor e correção. Aí a gente pode observar que as notícias que Paulo recebeu acerca da igreja em Corinto mencionava a conduta incorreta de alguns membros e muita resistência desses ao seu ensinamento, aos seus ensinamentos. Então a gente pode ver aqui que entre 1 e 2 Coríntios, Paulo fez uma visita, e essa visita à igreja de Corinto, essa visita ela não foi uma visita muito boa, porque teve algumas atitudes da igreja, de alguns membros da igreja de Corinto, que muito entristeceram o apóstolo Paulo. E então ele escreve, depois que sai da cidade, ele escreve uma epístola para levar essa correção. A gente pode observar que havia, nessa visita entre 1 e 2 Coríntios, nessa visita que Paulo fez à igreja de Corinto, a gente pode observar que ele recebeu uma oposição muito grande dos falsos mestres, dos judaizantes e daqueles que estavam tentando desestabilizar o ministério do apóstolo Paulo e a mensagem que ele pregava. Então, isso muito feriu os sentimentos do apóstolo. Você vai observar que nessa epístola você vê Paulo falando muito, abrindo muito seu coração, trazendo aos seus leitores esta gama de sentimentos que
percebe-se que são sentimentos feridos. Paulo é um ser humano. No entanto, a gente vai observar lá mais lá na frente que o apóstolo não leva a isso, não deixa que isso faça morada na sua vida, e ele vai trazer esse amor pastoral que corrige, mas para que haja edificação daquela igreja, da edificação do corpo de Cristo. A gente vai ver no primeiro subponto, firmeza contra o pecado. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Então a gente pode observar aqui que essa visita que Paulo fez à igreja de Corinto trouxe esse sentimento de tristeza. Então ele deliberou, ele colocou isso dentro do coração dele: eu não vou mais ir ter com vocês em tristeza. A tristeza mencionada pelo apóstolo é causada pela notícia de que alguns desprezavam a mensagem da cruz. E quanto a esses, não é possível outra atitude senão corrigi-los. É importante a gente ver isso, que Paulo, ele, como o próprio comentarista diz mais lá no final desse subponto, ele está dizendo que se ele fosse a Corinto, os ânimos iriam piorar, né? Por isso ele preferiu repreendê-los acerca de carta. E a gente pode observar essa situação aqui, dessa condição pastoral que precisa corrigir, mas também sem tanta intransigência, ser intransigente com o pecado, logicamente, precisa corrigir, ser intransigente com o pecado, mas cuidando sempre da vida das pessoas. Lá o comentarista até diz aqui, olha, precisamos aprender a ser intransigentes com o pecado, mas também a agir com prudência e estratégia para não causarmos mais contendas em circunstâncias polêmicas, né? Ou seja, Paulo não vai a Corinto pessoalmente tratar, porque senão a situação seria mais difícil, os ânimos teriam se alterado mais, teria tido mais problemas naquele lugar, e não era esse o objetivo da correção, não é esse o objetivo, como eu falei na introdução, não é o objetivo da correção, deixar alguém desolado e perder uma vida devido a essas circunstâncias que tragam algum tipo de polêmica. A firmeza contra o pecado, ela passa por essa questão do apóstolo Paulo e automaticamente da igreja do Senhor, do ministro do Senhor, daquele que recebe uma orientação para cuidar do corpo de Cristo, de que é necessário ser intransigente com o pecado. É necessário corrigir. O apóstolo Paulo resolveu corrigir através de cartas, com os ânimos mais calmos, com as tensões mais baixas. É claro que com o sentimento ferido, mas sem a possibilidade de haver uma contenda que pudesse trazer mais malefícios do que benefícios à igreja cristã naqueles dias. É importante a gente sempre trazer isso. Essa lição é muito importante para trazer esse conceito de correção, de disciplina. Infelizmente, em muitos lugares, isso tem sido deixado de ser pregado, anunciado e até praticado. Mas a epístola de 2 aos Coríntios, ela traz essa questão do amor com o objetivo de corrigir, de ser intransigente com o pecado, de ter esse amor movido, esse amor pastoral, movido a corrigir as vidas, mas para um aperfeiçoamento delas. A gente pode ver isso em outra epístola, aos Hebreus, por exemplo, no capítulo 12, versículo 6, o autor da epístola aos Hebreus diz assim, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. É necessário haver, se for necessário, correção, disciplina, mas é preciso ter perspicácia nesse momento, né? É preciso observar as circunstâncias, olhar para o apóstolo Paulo. Ele está recebendo uma grande oposição naquele lugar. Mestres judaizantes estão tentando denigrir a imagem do apóstolo Paulo, de seus ensinos, tentando desqualificar. E, pelo que a gente percebe, alguns foram movidos, uma minoria ali descontente com o apóstolo. Ele vai corrigir, mas o que é que ele faz? Ele sai de Corinto, passa algum tempo, muito provavelmente, depois ele escreve essa epístola, trazendo essa correção por carta. Por quê? Porque, como a gente já falou anteriormente,
trazer essa situação no momento em que as tensões estavam altas não traria benefícios algum. Então, é necessário corrigir, é necessário trazer essa correção à disciplina, mas é muito importante saber como lidar com situações como essa. No segundo subponto, a iniciativa de reconciliação. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 3. E escrevi isto mesmo, para que, chegando, eu não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é a de todos. A iniciativa de reconciliação, né? Se nós lermos com atenção, veremos que a correção através de cartas foi uma estratégia, aquilo que a gente comentou agora há pouco. Uma estratégia ao mesmo tempo segura e eficiente, pois garantiu advertência sem gerar respostas agressivas. O fato de Paulo estar escrevendo por meio de cartas e tratando desses assuntos polêmicos por meio de cartas, não significa, como o comentarista diz aqui, que ele estava fugindo do debate. Não, ele estava sendo zeloso, cauteloso, estava apaziguando os ânimos, pois com a cabeça quente ninguém conversa e tampouco aconselha. Mas é importante a gente observar nesse subponto a iniciativa de reconciliação. Ela parte de quem? Do apóstolo Paulo. A gente vê que ele diz aqui, olha, escrevi isto mesmo, segundo aos Coríntios capítulo 2, e isto eu escrevi isso mesmo. O que foi que ele escreveu? Que ele deliberou, verso 1, por mim mesmo não voltar a encontrar-me convosco em tristeza, porque se eu tinha entristecido vocês, quem me alegrará senão aquele que está sendo entristecido por si mesmo? Aqueles aqui que deveriam alegrar o apóstolo estão sendo entristecidos por eles. Se aquilo acontecesse de forma pessoal, no entanto, ele escreve a epístola, orienta a correção, a disciplina, para que seja resolvido, para que quando ele chegue lá, tudo possa estar sendo resolvido e eles em comunhão. Está fugindo do debate? Não, de forma nenhuma. Ele está sendo apenas cauteloso, corrigindo, mas com esse objetivo, para o crescimento, para a melhora, né, para o aperfeiçoamento. A estratégia que Deus deu para ele, vou escrever uma carta e vou falar dessa forma, não deixando de corrigir, mas fazendo isso de forma sábia, né? E é interessante que isso parte do próprio apóstolo, né? Isso ele recebe do Espírito de Deus. Lá no capítulo 5 desta segunda epístola aos Coríntios, o capítulo 5, verso 19, ele vai dizer assim, ó, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, a reconciliação universal do homem com Deus partiu de quem? De Deus, a parte ofendida. Ele parte para esta reconciliação com a sua humanidade, com os seus filhos, com as suas criaturas que decaíram em pecado. Então, Paulo também tem essa atitude. A iniciativa de reconciliação parte dele. Assim devemos agir também. Corrigir se for necessário, mas sempre procurando, buscando, né, esse entendimento, buscando o perdão, buscando iniciativas que possam agregar e não somente destruir a vida espiritual das pessoas por inteiro. No terceiro subponto, a gente vai falar sobre a correção por amor. A gente está aqui no primeiro ponto falando de amor e correção. A firmeza contra o pecado, a iniciativa da reconciliação e agora a correção por amor. Verso 4 do capítulo 2, Paulo vai dizer assim, porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficássemos entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Como a gente pode observar, né? O amor, esse cuidado, o amor pastoral do apóstolo Paulo pelos seus filhos na fé. A igreja de Corinto não era diferente. O que é que ele vai dizer? Olha, por meio de muito sofrimento e angústia de coração. Paulo está abrindo seu coração. Paulo ficou muito entristecido com essa visita à igreja de Corinto entre as epístolas 1 e 2. Ele ficou muito entristecido. Ele expressa isso aqui, olha. Por meio de muito sofrimento e angústia de coração vos escrevi, com muitas lágrimas. Ou seja, neste verso, vemos que o apóstolo não alimenta qualquer rancor. Assim deve ser uma atitude pastoral. Não alimentar qualquer rancor. A carta anterior, em relação àquela carta que ele comenta aqui, que ele escreveu, é bom, importante a gente sempre, os professores, verem essa questão das cartas que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto. Não foram somente 2, muito provavelmente de 4 ou até mesmo 6
William Barclay, por exemplo, seus comentários bíblicos em relação à igreja de Corinto, ele chega a afirmar que foram 6 epístolas escritas à igreja de Corinto. No entanto, a gente pode observar a inspiração divina nessas duas. Então, o que é que ele vai dizer? Por meio de muitos sofrimentos e angústias eu escrevi. Entre essas visitas à igreja de Corinto, ele resolve escrever essa carta trazendo essas questões, porque a carta anterior foi escrita entre lágrimas, possivelmente supondo o risco de deturpação da mensagem da cruz e de muitos virem a se perder. Sem dúvida, Paulo deixou pessoas queridas em Corinto e, por isso, era doloroso pensar que elas também estariam expostas ao engano, à mentira e ao perigo de caírem nas ciladas de Satanás. Ou seja, o cuidado que o apóstolo tem é porque há pessoas ali a quem ele ama. Ele declara o amor que vos consagro em grande medida. Eu escrevi não para que vocês ficassem entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Ele escreve essa carta com esse objetivo de ser intransigente com o pecado, mas corrigindo, disciplinando, mas tendo a iniciativa da reconciliação, e essa correção, ela parte do pressuposto do amor. No segundo ponto, disponibilidade para o perdão. É interessante que o comentarista faz um comentário bem importante nesse sentido. Além de ser uma ordenança de Jesus, o perdão tem o poder de derrubar qualquer estratégia de Satanás para gerar separações e desordens na igreja. É bom guardarmos bem esse comentário, porque a gente vai observar mais lá na frente a questão do adversário de nossas almas querer se aproveitar de discórdias para tentar desestabilizar o corpo de Cristo. Isso, infelizmente, é possível. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos dá um antídoto para isso, o amor. No primeiro subponto, amor e disciplina, 1 Coríntios capítulo 2, versos 5 e 6, mas em especial o verso 6 no final, quando ele diz assim, basta-lhe a punição pela maioria. Vamos ler o verso todo, os versos 5 e 6, para que a gente possa ter uma clareza maior. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte, a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. Então, observemos aqui que o apóstolo Paulo está dizendo que se alguém causou tristeza, e é claro que alguém causou, e aí a gente pode ter uma ideia de alguém em específico, deixou o apóstolo Paulo bem entristecido na sua resistência à mensagem e ao próprio apostolado de Paulo. Ele disse, se alguém me causou tristeza, ele não fez apenas a mim, mas eu não quero nem ser tão áspero, mas digo que a todos nós, a todos vós, ao apóstolo e à própria igreja. Mas aí ele vem dizer, olha, basta-lhe a punição pela maioria. O que é que a gente entende aqui? Foi um caso específico. O comentarista traz aqui um comentário que alguns estudiosos cogitam que este homem seja o mesmo citado lá na primeira epístola, no capítulo 5, versículo 1, em relação àquele homem que estava tendo um relacionamento com a mulher do seu pai, possivelmente a sua madrasta. Mas alguns outros comentaristas bíblicos, eles dizem que a questão aqui em 2 Coríntios é muito mais complexa e muito mais profunda do que um pecado de cunho moral, de cunho sexual. Aqui a gente vê judaizantes, a gente observa mestres, homens que estavam anunciando a palavra, uma palavra falsa, um falso evangelho, resistindo até a própria doutrina cristã. Então essa é uma outra linha de pensamento. E a ideia evocada aqui, o comentarista faz esse comentário, é a de que todos os que atacam a mensagem da cruz atacam toda a igreja, mais que isso, atacam a igreja do Senhor e atacam até o próprio Senhor. Então a questão aqui é muito mais doutrinária também, a questão é muito mais a questão de doutrina. O apóstolo ele vai trazer essa questão à baila. Se alguém causou tristeza, não causou só a mim, mas causou a toda a igreja. Por quê? Porque o pecado, falando contra Paulo, tentando desestabilizar Paulo, um homem de Deus que estava pregando o evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo, ele está trabalhando contra a igreja do Senhor, está trabalhando contra o próprio Senhor Jesus Cristo. Agora, o que é interessante, como um comentarista diz aqui no final, apesar da má conduta, Paulo afirma que a punição devida e proporcional visa a restauração e não rejeição permanente. Aquilo que a gente vem batendo nessa tecla desde o início, a questão da punição que é proporcional e visa a restauração.
o verso 6, que a gente acabou de ler, Paulo diz, basta-lhe a punição pela maioria. Está falando de disciplina no contexto da igreja, do ajuntamento. O que é interessante é que essa palavra punição, no original, ela é eptimia. Essa palavra ela tem um sentido bem interessante. Ela é uma resposta, significa uma resposta adequada e apropriada e necessária para virar alguém na direção certa. É como alguém que está no caminho errado e alguém e precisa que uma outra pessoa dê uma resposta adequada e apropriada para que ele mude de direção, que saia da direção errada para a direção correta. Para a gente ver o sentido da palavra punição. A palavra que Paulo usou, punição, eptimia, não somente disciplinar alguém, castigar alguém, não, liberar uma palavra que faça com que o camarada deixe de ir por esse caminho errado para ir por esse caminho certo. É interessante isso. Voltando lá para a Epístola aos Hebreus, capítulo 2, versículo 6, porque o Senhor corrige aquele que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. A gente já trouxe esse versículo aqui, que é algo bem contextual que a gente está estudando aqui. O amor é a disciplina e a correção, mas baseada no amor. Segundo subponto, o perdão que restaura. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 7. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Então a gente vê o coração de Paulo, né? É interessante, a Bíblia é um livro maravilhoso. Você vai lendo, meditando nessa epístola, a gente vê Paulo arrasado pela resistência de alguns lá na igreja de Corinto, uma igreja que ele fundou, alguns resistindo ao apóstolo, e mesmo assim, ele cheio de amor. De modo que deveis, pelo contrário, perdoá-lo, confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Aquela pessoa em especial, havia alguém ali que estava causando muitas dores emocionais para Paulo, e o que é que ele diz? Olha, basta a punição da maioria, verso 6. Mas, de modo que vocês, pelo contrário, devem perdoar e confortar, para que essa pessoa ele não seja consumido pela sua tristeza. Paulo exorta-os a todos acerca do critério que devem adotar para o julgamento daquele irmão. A essa altura, precisamos observar que o apóstolo está passando por um momento turbulento e sofrendo dura rejeição. Era esperado que ele aproveitasse a ocasião para também usar o critério severo contra quem pecou e o atacou. Aquilo que a gente está falando, né? Ele poderia usar essa oportunidade para contra-atacar. Mas o sentimento do apóstolo é justamente de liberar o perdão e de orientar a igreja para que haja o perdão e para que essa pessoa ele seja restaurada. Paulo ensina a prática do perdão, conforme o próprio Jesus ilustrou lá na parábola do servo impiedoso, lá Mateus capítulo 18, verso 23 ao verso 25, a gente relembra a parábola que o Senhor Jesus Cristo contou daquele servo que devia muito para o seu senhor e não tinha como pagar, e chegou lá diante do seu senhor, o senhor disse que ele tinha que pagar, senão ia ter que vender mulher, filhos, para que ele fosse pagar a sua dívida. E aí o que é que aquele camarada fez? Pediu, suplicou, o rei, seu senhor, movido de íntima compaixão, perdoou. E ele encontrou um conservo que devia uma quantidade menor, pediu tempo para poder pagar e ele não perdoou. Então, o seu senhor, sabendo disso, revogou a sua decisão e mandou que ele fosse preso até pagar seu último centavo. Então, essa parábola é interessante, que essa parábola lá do servo impiedoso, ela é proferida por Jesus logo após uma pergunta que o apóstolo Pedro faz a ele. Pedro pergunta, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 70 a 70 vezes 7? Então, o Senhor Jesus Cristo vai contar essa parábola desse servo impiedoso. Essa parábola ela gira na questão do perdão. E é isso que o comentarista traz aqui, que Paulo também vem trazer esse ensinamento da prática, né, do perdão. Mesmo se sentindo rejeitado por causa Paulo sabia muito bem o que era isso, né, sentir-se rejeitado lá no início da história da sua conversão. Ele recebeu uma grande oposição dos outros discípulos do Senhor, dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, porque não acreditavam na sua conversão. Então, Paulo sabia, ele como o comentarista diz aqui, procurando acolhida entre os apóstolos de Jesus, sentiu-se rejeitado por causa do seu passado de perseguição dos cristãos, perseguidor dos cristãos. Ou seja,
Paulo sabia muito bem o que era ser rejeitado, o que era ser deixado de lado pelo corpo, pela igreja. Então não é isso que ele quer. Paulo tem um sentimento de empatia, ele se coloca no lugar do outro, ele sabe que aquela pessoa ali que estava sendo oposição a ele, se não fosse disciplinado e depois restaurado, ele poderia ter o seu final ser triste. Então qual é o critério para o julgamento aqui do tal irmão? Perdão e consolo. Terceiro subponto, o desígnio de Satanás. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11, que diz assim, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. O apóstolo chega a dizer que escreveu antes para assegurar-se de que os conselhos, seu conselho seria atendido e assim todos perdoassem o irmão que errou. É interessante a gente ver desde o versículo 8, quando a palavra de Deus diz assim, olha, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. É interessante isso. Verso 8, Paulo roga que a igreja confirme para com ele, com aquela pessoa, o seu amor. O que é confirmar o amor? É mostrar para a igreja mostrar para aquele camarada ali que a igreja amava verdadeiramente ele. Por isso que Paulo diz, porque pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E por isso também vos escrevi para que a prova de que em tudo sois obedientes. Paulo está escrevendo a carta e ele espera e tem a certeza de que aquela comunidade cristã ela é obediente e vai fazer aquilo que ele está orientando a fazer. E aí ele traz uma razão bem interessante no verso 10. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Aí o verso 11, ele tem uma revelação interessante que o apóstolo Paulo traz, inspirado pelo Espírito de Deus, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Sabe o que é interessante? Essa palavra Paulo faz, que ele transmite àquela igreja, que eles deveriam perdoar aquele irmão, confirmar o amor àquele irmão que estava errante, porque o próprio apóstolo Paulo, ele perdoou, se alguma coisa eu perdoei por vós, eu perdoei na presença de Cristo. Mas para quê? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. E o que é interessante no contexto da disciplina, no contexto da correção, é que como é que Satanás pode tirar vantagem contra a igreja do Senhor nesse contexto de disciplina? A gente é bem contextual isso aqui, disciplina, correção. E aí Paulo está dizendo, olha, para que Satanás não alcance vantagem. Como é que Satanás pode ter esse tipo de vantagem? Quando a comunidade cristã ou ela relaxa ou não pratica de forma nenhuma a disciplina, ou quando a comunidade cristã age de forma tirana em relação à disciplina. A gente precisa observar esse equilíbrio. Não se pode deixar de disciplinar, não se pode deixar de corrigir, mas também não se pode ser tirano, opressor, ditador, excluir totalmente alguém da comunidade cristã. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, desde o verso 8. Confirmeis para com ele o vosso amor, e eu sei que vocês vão fazer isso que eu estou escrevendo, porque vocês são obedientes, tá ok? Verso 9. O verso 10, a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, ou seja, vocês perdoaram, eu também perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós. Ou seja, se a igreja concordou em perdoar, Paulo perdoa. E se Paulo perdoou, a igreja deve perdoar, na presença de Cristo. E aí o verso 10, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Essa vantagem que Satanás pode ter em relação a algumas comunidades cristãs, ela baseia nisso, no relaxamento total da disciplina, ou até a não prática da disciplina, ou no excesso, na tirania, de forma ditatória. E o verso ainda tem uma outra revelação do Espírito do Senhor através da vida de Paulo. Ele diz assim, olha, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios, ou em algumas traduções, os seus ardis. Nós temos um adversário que ele é muito inteligente, dotado de uma inteligência angelical, até porque ele é um anjo, ele foi criado por Deus, ele pertence à esfera angelical.
O adversário ele não perdeu, e essa palavra, ardis, desígnios, em outras traduções, no original é noema, que tem um sentido de uma inteligência própria, de uma percepção mental, mas voltada para um propósito vil. É interessante a gente observar isso, os ardis de Satanás, os desígnios de Satanás, esse noema, essa inteligência própria que ele tem, essa percepção mental, esse propósito vil. O que é que Paulo está dizendo? Que nós não devemos ignorar os desígnios de Satanás, ou seus ardis. Não é ter medo, porque ele já é um adversário derrotado, mas é ver que ele é um ser espiritual, dotado de grande inteligência. E nesse contexto do perdão, da disciplina, da correção, se não houver a liberação de perdão, o nosso adversário pode encontrar alguma liberalidade, alguma legalidade, quando não há o perdão. É por isso que o comentarista, de forma interessante, ele fala lá no início, além de ser uma ordenança de Jesus, o perdão tem poder de derrubar qualquer estratégia de Satanás para gerar separações e desordens na igreja. Não devemos ignorar esses ardis de Satanás. Perdoar. É o que o Senhor Jesus Cristo nos orientou, nos ordenou. É o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui com alguém que está ferindo muito os sentimentos do apóstolo. No entanto, ele está disposto a perdoar, ele quer que a igreja de Corinto perdoa, corrija, mas perdoe e restaure aquela pessoa, porque ele sabe, ele recebe a iluminação, a inspiração de Deus, de que Satanás pode encontrar alguma legalidade dentro dessa questão, se não houver o perdão, para agir contra a comunidade cristã. E aí é interessante que Paulo vai falar nisso também lá nessa epístola aos Coríntios, na segunda, no capítulo 11, no versículo 3, ele diz assim, mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, também assim, em alguma maneira, vossas mentes se corrompam da simplicidade que está em Cristo. O que é interessante é que Paulo, lá no capítulo 11, versículo 3, ele vai chamar Satanás, né, de serpente, e da forma como ele enganou Eva, com muita astúcia, alguns sentimentos, os pensamentos, as mentes daqueles cristãos pudessem ser corrompidos da simplicidade que está em Cristo Jesus. Qual é a simplicidade aqui nesse contexto? É o perdão. Não é fácil, mas é eficaz para derrubar qualquer muralha do adversário das nossas almas contra a comunidade cristã. No terceiro ponto, triunfo e perfume de Cristo. Ao expor suas expectativas por notícias de Corinto, Paulo pretende mostrar o quanto os ama e se preocupa com todos. Em meio a tanta preocupação, ele registra sua certeza do triunfo do Evangelho. O que é interessante aqui é que, mais lá na frente, a epístola vai nos mostrar que um dos objetivos também dessa carta, Paulo estava promovendo uma grande campanha de arrecadação de alimentos para as igrejas da Judéia. E a gente vai ver mais lá na frente que ele envia Tito para que Tito pudesse também participar desse movimento. E aí a gente vai entrar agora nessa parte onde ele sente algum medo por não encontrar Tito em uma determinada cidade. Mas vamos, subponto 1, Jesus nos conduz em triunfo. 2 Coríntios capítulo 2, verso 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aqui a gente pode observar que no verso 13, ele relata esse receio de não ter encontrado Tito. Para a gente poder entender o 14, a gente lê o 13. Desde o verso 12, ele chegou em Trode, verso 12, para pregar o evangelho, e uma porta se abriu no Senhor. Verso 13. Não tive, contudo, a tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Ou seja, a gente percebe lá no capítulo 8 que ele envia Tito para que haja essa grande campanha de arrecadação de alimentos. É muito provável que eles tivessem marcado, a gente pode conjecturar que eles tivessem marcado para se encontrar em Troade. Só que ele chega em Troade, começa a pregar o evangelho, a porta do evangelho se abre na cidade de Troade, ele prega o evangelho. A gente não vê uma fundação de igrejas aqui em Troade, até porque, como o verso 13 nos diz, ele ficou intranquilo porque Tito não chegou. Então, como Tito não chegou, ele se despede da igreja, dos irmãos em Troade, e parte para Macedônia.
Aí a gente vai também olhar um pouquinho da geografia da Grécia naqueles dias. A Macedônia é a parte norte da Grécia. E Corinto ficava na Acaia, que ficava na parte sul da Grécia. Então a gente pode entender que Paulo, ele, por não encontrar Tito aqui em Troade, ele decide, pela aflição que ficou, pela falta de tranquilidade, por não ter encontrado Tito ali, ele parte para encontrar Tito, para ver se ele encontra Tito na própria Grécia. É interessante que nesse contexto em que ele está em Troade, ele começa a pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E na pregação do evangelho, Paulo começa a usar algumas palavras e alguns termos interessantes à questão militar do Império Romano. Ele fala de triunfo, né? Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. A gente vê aqui o comentarista dizendo aqui, olha, certamente essas eram preocupações que levaram a grandes expectativas pelo regresso de Tito. Desejo também de saber a resposta, ter notícias da igreja de Corinto, com a resposta a todas essas perguntas. Já que Tito ainda não havia chegado a Troade, onde deveriam se encontrar, Paulo resolve encontrá-lo a meio do caminho, e parte para a Macedônia, tamanha era a sua expectativa. Então, o que o apóstolo nos traz, o conhecimento da palavra para a gente hoje, é que o evangelho teve um certo crescimento em Troade. E, repito, havia naqueles tempos lá no Império Romano a cerimônia cívico-religiosa da caminhada do triunfo. Os generais romanos, eles quando venciam uma batalha muito importante, eles voltavam para Roma e eram recebidos pelo Senado romano antes da entrada da cidade. Se preparava toda uma trajetória para que aqueles generais pudessem entrar vitoriosos em Roma. E havia uma grande procissão que, segundo alguns comentaristas, alguns historiadores, durava até alguns dias, vários dias. Eles entravam na cidade em cima de uma carruagem com 4 cavalos brancos e ali eles eram saudados pela população como grandes heróis de guerra. Eles capturavam alguns prisioneiros e traziam esses prisioneiros, alguns deles capturados, amarrados, muitos até nus, como sinal de que Roma havia derrotado aquele povo adversário. E aqueles homens seguiam. E havia toda a parte religiosa também, porque os sacerdotes dos deuses romanos, eles vinham queimando incenso e muitas das vezes jogando flores ao ar, oferecendo todo aquela vitória e aquele ritual cívico, mas também religioso, oferecendo isso aos deuses, aos seus deuses. Então tinha todo um contexto cívico, militar e religioso na cerimônia, na procissão, vamos dizer assim, da entrada do triunfo do imperador romano e do general romano. E é bem provável que Paulo olhe para aquela cena, para aquela representação e tente repassar isso para o império de Cristo, né? Ele diz assim, olha, nós, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. Só que ele está falando do reino de Deus, porque ele chega em Troade. Ele é alguém que está caminhando como Cristo, que é o que triunfou. E, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. No subponto 1, a gente vê que nós temos triunfado. O evangelho tem triunfado. E é isso que Paulo está falando. Ele está pregando o evangelho em Troade, está vendo as coisas acontecerem, e o evangelho, a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, tem prosperado, tem prevalecido, tem crescido na cidade de Troade e em toda a Ásia Menor e chegando até a Europa. Hoje também o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo tem entrado nos mais diversos lugares e nós também somos soldados do reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo é o nosso general de guerra e nós temos também triunfado com ele. A mensagem do evangelho tem triunfado. É interessante essa analogia, essa comparação que Paulo faz daquilo que era próprio do Império Romano naqueles dias, com o triunfo do Senhor Jesus Cristo, da mensagem do reino de Deus, que é o evangelho, e Paulo se vê também como um soldado vitorioso nesse contexto espiritual da pregação do evangelho e do triunfo do nosso Senhor Jesus Cristo e da mensagem de salvação. No segundo subponto, triunfo e perfume de Cristo. Continua o mesmo contexto. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, verso 15, que diz assim: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem.
Embora não tenha plantado uma igreja em Troade, por causa da preocupação com os fatos em Corinto, Paulo destaca aquela oportunidade como um triunfo do verdadeiro evangelho. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. O evangelho prosperou em Troade. Mesmo diante da aflição que Paulo sentiu por não encontrar o seu companheiro, seu irmão, Tito, a mensagem foi pregada, o evangelho foi pregado, houve resultados e ele considera isso triunfo. Da mesma forma, fazendo, claro, uma comparação com o que acontecia em Roma naqueles dias, no contexto cívico, religioso, militar, Paulo vê vitórias e crescimento do reino de Deus, arrebatando almas para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é interessante que ele fala aqui do bom perfume de Cristo. Somos para Deus o bom perfume de Cristo. Era aquela situação, né? Quando os soldados, os generais romanos e seus soldados, eles iam entrando na cidade e aquele monte de escravos derrotados dos exércitos adversários, eles iam vivos, muitos iriam ser sacrificados aos deuses, lá no panteão romano, aos deuses romanos, muitos iam morrer e muitos também teriam as suas vidas poupadas. Então, era muito peculiar que naquela procissão, naquela cerimônia, naquela caminhada, o cheiro dos incensos que eles ofereciam aos falsos deuses lá subia. O cheiro das flores que eram jogadas ali como oferenda aos deuses romanos, aos falsos deuses, aquilo subia e o perfume exalava naquele lugar. E aquele perfume, aquele cheiro, era cheiro de vida para aqueles que iam ser poupados. E era perfume de morte para aqueles que seriam, e seria cheiro de vida para aqueles que seriam poupados, e seria cheiro de morte para aqueles que seriam ali sacrificados. É interessante que o comentarista diz aqui, o que Paulo está dizendo é que por meio da sua pregação e não da pregação dos que lhe acusavam, espalhava-se uma verdade, o bom perfume de Cristo. Capítulo 2, versículo 15. Paulo diz assim, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. É a mesma situação da parábola do semeador, como a gente vai ver mais lá na frente. A boa terra é aquela que frutificou, é aquela que recebeu a mensagem e frutificou. E o perfume de Cristo é o evangelho sendo pregado na vida daquelas pessoas que dizem sim e que recebem vida. O evangelho também é pregado na vida de muitas pessoas que dizem não e rejeitam e morrem espiritualmente, fisicamente, e se continuarem rejeitando vão morrer eternamente. Essa é a comparação que Paulo está fazendo do bom perfume de Cristo. No caso aqui, é o evangelho, a pregação do evangelho. Ele é perfume, é cheiro de vida para aqueles que aceitam, para aqueles que dizem sim ao chamado do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele tem cheiro de morte para aqueles que rejeitam. Para outros, contudo, o bom perfume de Cristo é a mensagem verdadeira, representa a condenação, pois eles rejeitam. João capítulo 12, versículo 48, o Senhor Jesus Cristo diz assim, olha, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então, recapitulando, o bom perfume de Cristo é o evangelho, a pregação, Paulo olhando para aquela situação em Roma, o evangelho sendo pregado, ele é o bom perfume de Cristo para aqueles que aceitam para a vida, e ele é perfume de morte para aqueles que rejeitam. Terceiro subponto, o perfume de vida ou de morte, segundo aos Coríntios capítulo 2, verso 16. Para com este cheiro de morte, para a morte, para aqueles aroma de vida, para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Segundo aos Coríntios capítulo 2, verso 16. É aquilo que a gente já trouxe aqui anteriormente. No verso 15, Paulo menciona 2 tipos de pessoas, classificadas de acordo com as suas respostas ao evangelho, que são salvos e os que se perdem, né? O que é interessante aqui é no verso 14, segundo aos Coríntios capítulo 2, verso 14, o apóstolo Paulo diz assim, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ou seja, o cheiro do conhecimento de Deus para aqueles que aceitam. Recapitulando, trazendo aqui até o próprio comentarista, ele vai nos dizer aqui, né? A metáfora ensina que os efeitos da pregação verdadeira podem ser percebidos
de longe na vida das pessoas. Perceba que a ideia é semelhante ao que o Senhor Jesus Cristo ensinou na parábola do semeador. Em contato com a boa terra, a terra mostra a sua qualidade. Ou seja, é como o Senhor Jesus Cristo falou, a gente já falou anteriormente, foram lançadas a semente em vários tipos de terra, e somente uma produziu, a terra boa, 30, 60, a 100 por 1. Ou seja, a mensagem foi jogada, mas nem todos receberam a mensagem, nem todos frutificaram para a vida. Da mesma forma, o perfume de Cristo, o evangelho sendo pregado, trazendo vida para quem recebe, cheiro de vida para quem recebe, cheiro de morte para aqueles que rejeitam. Aplicação pessoal. O bom perfume de Cristo tem sido exalado através da sua vida? Responda para si mesmo nessa oportunidade. O comentarista pergunta: bom perfume de Cristo tem sido exalado através da sua vida? Como é que tem sido o impacto da mensagem do Evangelho na sua vida? Como tem sido na minha vida? Fiquemos com esta reflexão. Desde já quero convidar você a se inscrever no nosso canal, a curtir, a comentar, a compartilhar, deixar o seu comentário, deixar a sua opinião, compartilhar com outras pessoas, e para que esse trabalho possa ser melhor e muito mais divulgado, tenha mais alcance e vidas possam ser abençoadas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido também você já desde já a assistir a nossa aula, a lição de número 3, onde nós vamos estudar o capítulo 3 da segunda epístola aos Coríntios. Convido você a encerrarmos essa pré-aula orando ao Senhor Jesus Cristo. Pai, obrigado por essa oportunidade de crescimento. Teu Espírito, Senhor, possa nos dar entendimento na Tua palavra e que no domingo possamos, Senhor, se você não voltar até lá, termos uma aula abençoada em nome de Jesus e trazermos, Jesus, edificação para as nossas classes e para os nossos alunos, em nome de Jesus. Amém.